Oi, gente. Tô me ajeitando aqui pra gente começar a nossa live. Esperar a doutora entrar. A gente marcou aí às 3h30 daqui. Oi, irmã. E 7h30 aí do Brasil, tá? Então só tô esperando ela mandar o convite. Opa, mandou. A gente vai começar a conversar. Gente, desculpa minha cara inchadinha assim, tá? Ai, que linda. Olha ela Boa aí. tarde para você. Boa noite para quem está no Brasil, boa tarde para quem está nos Estados Unidos, né? Verdade. Oi, gente. Eu sempre costumo falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu nunca sei com quem eu tô falando. Eu tenho seguidor do mundo inteiro aqui. Então ainda Exatamente. fico uma... Gente, olha como ela é linda. Ah, Maravilhosa. ai, ai. Ju, primeiro eu queria agradecer que deu certo da gente fazer essa live. Eu acho bastante importante porque eu vejo que é um tema que ainda tem muita polêmica, ainda tem muita dúvida, não tem muitos dados que as pessoas têm acesso. E tanto eu quanto Tá. você, a gente acaba sendo porta-voz disso, né? Para ajudar as pessoas e informar, que eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que até a gente conversou bastante já sobre o tema gera muito pânico. A partir do momento que a Exato. gente Por isso fala até, sobre né, isso, que eu as quis pessoas fazer, né? Falei, vamos ficam. fazer, porque todo mundo acha que, nossa, tô com silicone agora, eu vou ficar doente, né? E eu não quero trazer esse pânico pra ninguém. O pânico já basta o meu, né? Aqui, né? Eu tô trabalhando isso, a gente tá trabalhando, mas acho que é importante a gente trazer informação, a Até informação que eu não tive. Eu até deixei as perguntas que o pessoal pediu aqui. Uma das coisas que mais me pediram foi falar dessa questão emocional. Então, ao longo do nosso bate-papo aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre você e sobre o que acontece com as pacientes, tá bom? Eu queria só, antes da gente começar, acho que das perguntas que mais me pediram, muita gente que está assistindo a gente não sabe nem o que é ainda a doença, acho que não entendeu, não conseguiu ter acesso. Eu tenho vários posts e lives, você acho que também deve ter repostado sobre o tema e com os detalhes, né, sobre isso. Mas só para resumir, quem está chegando agora e não sabe do que se trata, nunca ouviu falar, existe uma doença chamada síndrome ásia, que é uma doença autoimune, ou seja, o nosso corpo ataca ele mesmo por um estímulo que acontece, faz um gatilho dentro de nós. E no caso, nós estamos falando das próteses de silicone. Devido a este gatilho, essa doença autoimune, também foi descoberto que existe uma outra doença que não é a mesma coisa, que não tem nada a ver com autoimunidade, que é a doença do silicone propriamente dita, onde essas próteses causam toxicidade e danos aos tecidos do corpo. E as pessoas podem ter uma, outra ou as duas juntas. Não é todo mundo que vai ter. Tem gente que vai ter prótese uma vida inteira e não vai acontecer nada. E para ter a síndromiase em especial, a pessoa tem que ter uma predisposição genética, que muitas vezes ela não vai saber. Tem gente que nunca teve uma doença na vida, nem imagina que existe isso, e acaba que desenvolve a doença. E eu quero até vou te perguntar já, como o diagnóstico é muito difícil, porque são sintomas muito vagos, a mulher ela acaba que associa assim, eu estou tendo isso porque é da idade, porque os meus hormônios estão alterados, porque a vida hoje é muito corrida, então eu estou cansada, eu não estou vendo direito, eu não estou pensando bem, estou com falta de memória. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse início, assim, da onde que veio para você descobrir a doença, como você percebeu os sintomas em você para procurar ajuda, que acho que isso é uma coisa importante. Eu comecei a procurar ajuda, pasmem, 3 meses depois que eu coloquei minha prótese. Eu fiz a cirurgia já 2 vezes, né? Eu tive que reoperar, né? Porque deu errado a primeira, enfim. Mas agora eu acho, né? Não sei, né? Porque já me chamaram tanto de maluca que às vezes você nem sabe, né? Se você tá juntando Lé com Cré. Mas a primeira cirurgia eu fiz, a minha prótese cedeu e eu já comecei a ter dor e ficou minha mama já diferente. Isso com 3 meses de cirurgia, eu já acho que era alguma resposta do meu corpo falando, ó, isso aí não é pra você, né? Tira esse negócio. Mas o médico, né, decidiu reoperar e achou, e ainda queria prótese maior. Graças a Deus eu não aceitei. Mas esse meu dilema aí, esse o sonho, né, virou pesadelo com 3 meses. Mas eu Então, nunca é só associei uma isso. observação.
não só em relação à síndrome ASA, mas isso é uma coisa importante, porque em cirurgia plástica as pessoas acham que tudo é só coisa maravilhosa, que todo mundo só quer ficar bonito, e na verdade não é bem assim. Toda vez que o nosso corpo dá um sinal, qualquer que seja ele, é porque alguma coisa está errada. Pode não ser a prótese, mas alguma coisa tem que estar errada. Não é normal uma pessoa ter dor de cabeça todo dia, ter infecção urinária todo mês, ter dor no braço, dia sim, dia não. Isso não é o normal para ninguém, né? Então, mas aí você fez a primeira cirurgia. Quantos anos que foi mesmo a sua primeira cirurgia? Isso tem 4 anos, um pouquinho, quase 5. Aí eu Aí fiz, aí você esperei seis, reoperou. 7 meses, aí eu reoperei, aí coloquei a prótese, aí eu acho que a cagada foi maior, porque aí já tava ruim, e aí o médico decidiu colocar a prótese por trás do músculo, né? E para não ceder de novo, e enfim. E aí eu comecei a ter vários sintomas. Esses 4 anos eu tenho procurado médico, e todos os exames que eu faço, dá normal. Não tem nada, Juliana, você não tem nada. Assim, eu tenho enxaquecas, crises de ficar 3 dias trancada no quarto, de não conseguir abrir os olhos, né? O pessoal me acompanha, vira e mexe eu fazendo tratamento com botox, enfim, para que isso melhora, né? Ameniza o sintoma, mas não trata a doença em si, né? É questão de pele, ganho de peso, assim, absurdo depois eu coloquei minha prótese. E um exemplo até meio besta, assim, eu participava de campeonato amador, nunca fui profissional em nada, mas eu participava de muito campeonato amador de flexão de braço, que eu sempre gostei muito de fazer. E eu cheguei, assim, o meu recorde foi fazer 234, batia homem, assim, ó, de longe, e fazia muita. E aí, às vezes, a pessoa fala, mas você tá aí, né, isso aí é frescura, não sei o quê. Assim, o meu rendimento, ele não decaiu. Eu faço, tá, agora eu só faço metade. Eu não consigo fazer uma repetição. Eu não consigo fazer um movimento. E você Eu ia percebeu que depois de 4 anos os seus sintomas vieram, tipo, piorando. E você tentou procurar ajuda com médicos, especialistas. Óbvio que você não pensava na prótese até então, deve ter procurado Não, todas as nunca pensei. especialidades, o que é o mais comum. E aí, nesse momento, até que ponto que foi que você falou, poxa, isso tudo que eu tenho pode ser da minha prótese? Onde que foi esse insight que você teve? Esse insight veio do que nós estamos fazendo agora, né? Em algum momento, alguma mulher abençoada, eu não sei quem é essa mulher hoje, porque eu devia ter salvo aquele post. Eu assisti um vídeo muito curto, era coisa de 40 segundos, uma moça falando sobre a síndrome Ásia, e ela começou a falar sobre os sintomas e falou sobre um grupo do Facebook, né? Um grupo de apoio ao explante. E eu fiquei muito intrigada e curiosa com as coisas que ela tinha falado no vídeo, porque parecia que ela estava falando da minha vida. E eu falei, gente, o que tá rolando aqui? Tem algo de errado, não está certo. Aí eu falei, deixa eu ver. Aí eu entrei nesse grupo e eu passei 2 noites da minha folga, porque eu não consigo mais dormir, né? Dormir para mim hoje virou uma coisa assim, nossa, é um evento. E, e aí eu comecei a ler, eu li mais de 500 depoimentos. E todos eles eu me enquadrava em tudo. Eu falei, gente, eu não tô louca. Então, assim, se eu tô louca, eu encontrei o meu hospício, porque aqui tá todo mundo louca junto. Porque era muito assim, era muito parecido, muita coisa parecida, e minha prótese deformada já desde o começo, meu peito nunca ficou como eu quis. Em momento algum. Nunca ficou bonito como eu queria, nunca ficou marcadinho, nunca ficou nada. E aí eu comecei a me olhar com mais critérios, com mais cuidados. Aí eu comecei a perceber deformações, eu comecei a perceber que minha prótese estava ficando muito mais rígida, E aí, sempre quando com você dor. teve esse insight de ter visto esses vídeos e falar, nossa, tudo que eu tenho pode ser da minha prótese, como é que foi para você buscar ajuda, assim? Porque as pessoas ficam, quem eu vou procurar? Que uma outra questão que me fizeram demais foi, por que os médicos não falam sobre isso? Por que as pessoas não divulgam esse tema? Então, só para resumir, antes de você só contar o que aconteceu, essa doença é uma doença relativamente recente no conhecimento do mundo médico. Muita gente realmente não conhece, nunca teve acesso à informação sobre isso. Muita gente conhece, mas não acredita que a doença exista, porque os próprios órgãos, né, maiores que são responsáveis por divulgar e dimensionar tudo isso, não liberaram números porque ainda não acham que sejam casos tão exponenciais assim para eles falarem sobre isso constantemente. A gente sabe que há um ano o FDA, que é um dos maiores órgãos reguladores do mundo, reconheceu que a doença existe, mas ainda assim existe uma dificuldade enorme que eu vejo que as pacientes que eu atendo, a primeira queixa é:
Eu já passei em 1 milhão de médicos. Eu falo para os médicos que eu tenho a doença porque eu li sobre isso, porque eu vi os vídeos, eu vi os relatos. Eu estou enquadrada naquela lista de todos os sintomas. E eles falam para mim que eu tenho que procurar um psicólogo ou tomar um remédio psiquiátrico, porque eu sou Cansei ansiosa. de tomar remédio psiquiátrico. Quando você Cansei. descobriu, você chegou a falar para os médicos assim, olha, eu tenho síndrome ásia, e aí como que era o retorno que você tinha disso? Não, no Brasil eu nunca nem procurei médico a respeito da síndrome ásia, porque até então era desconhecido. Eu tô aqui tem 2 anos nos Estados Unidos e aqui já existem especialistas nisso, coisa que no Brasil ainda não. Mas aqui já existe clínica, já existem médicos especialistas em síndrome ásia. E, e aí eu comecei a falar pro meu esposo, zero suporte, né? Isso aí é um outro caso. E aí ele falava, você tem que tirar isso, não sei o que, isso aí tá te fazendo mal, barará, mas assim, mas não falava, né? Não, vamos atrás. E assim, eu tô num outro país, eu Mas não seu marido, conheço, de alguma forma, não te deu. No começo você passou um pouco de aperto com ele, porque ele não estava passei. sendo Um pouco parceiro, não, você entendeu o que 200%. acontecia. Passei 200%, zero apoio. No começo, agora não. Agora ele entendeu, mas a gente tem que ter todo um. Mulher é mulher, né, gente? A gente é um ser superior, gente. Meninos, desculpa, os meninos estão assistindo, mas a gente é um ser iluminado. E aí, Conta isso para as mulheres que estão assistindo aqui, Ju, porque eu acho que isso também é uma coisa que elas têm dificuldade, porque os maridos, os companheiros, muitas vezes não apoiam. E aí, exato. como que você fez para o seu marido estar junto de você e falar, não, eu tô com você nessa, vai fundo que eu vou com você? Como que Primeiro, foi? assim, eu vou terminar a parte da doença. Aí eu peguei e fui, falei pra ele, tá, ok. Lembrando, gente, eu tô num país que não é o meu, eu não conheço o sistema de saúde aqui. Meu inglês é bom, mas não é fluentíssimo, né? Para ler relatórios médicos, enfim. E aí eu procurei uma médica aqui, comecei a pesquisar sobre isso, e aí ela já conhece a síndrome ásia. E eu falei, olha, doutora, eu acho que eu tenho isso. Né? Não estou falando de Dr. Google, né? Estou falando sobre um monte de mulheres no Brasil que têm relatado essa doença e eu me enquadro a lista de sintomas, aí chega a 60 sintomas e eu já passei dos 40 sintomas. Aí a hora que eu li o sexto, ela falou, você pode parar. Você não precisa me ler o resto. Isso assim, na primeira, né? Por teleconsulta, né? Na verdade, porque a gente nem pode ir médico aqui quase, agora por conta do Covid. E aí aquilo já, embora eu tenha sofrido aquele impacto inicial, eu fiquei feliz ao mesmo tempo. Porque eu falei, meu, eu não tô doida. Agora sim, eu sei para onde eu vou, sei por onde procurar. E aí comecei a conversar com o Mark sobre isso. E americanos, eles têm um. Não adianta, eu não tenho outra palavra a não ser preconceito mesmo contra a medicina brasileira. Eu não sei, gente. Eu acho que eles acham que o macaco tá operando na mesa. Não, eu tô falando sério. Eu não tô, já eu vou falar as perguntas que me fazem aqui. É uma coisa obscena, assim, né? Se brasileiro anda pelado na rua, né? Se a gente tem macaco de bicho de Meu marido estimação. escreveu ali que você deixou seu marido dormindo no sofá para ele poder te dar apoio. Não, eu fui pro sofá. Foi a primeira vez na minha vida, porque eu não vou brigar. Não vou brigar. Aí a médica me pediu exames de ressonância magnética, mamografia, enfim. E eu, como eu já tenho um histórico de câncer, eu já tive histórico vascular, já fiz cirurgias, né, nesse sentido. O meu exame era para durar coisa de 30 minutos, ficou 1 hora e meia. Eu entrei em pânico na máquina, assim. Eu não conseguia mais respirar, e eu ficava. E aí, a hora que acabou meu exame, eu sentei na máquina, assim, e eu desabei. Literalmente desabei no chão. Desabei e comecei a chorar, em pânico, não conseguia respirar. E aí ele veio, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E aí só me perguntavam coisa de câncer. E aí eu falei, poxa, né, eu já tive, né, de câncer de boca, pescoço, colo de útero. Eu falei, pô, de novo. Eu falei, agora no meu peito, eu vou ficar mutilada. E começou, e aí vem aquela questão do diagnóstico, fala, meu Deus, né, eu tô com síndrome ásia, eu tô com doença do silicone, agora câncer e tudo. E aí eu falei, meu Deus, ferrou. E aí ele falava, né, tipo, a culpa é tua. Quem mandou pôr esse negócio no seu corpo? Não sei o quê. Eu falei, né, eu não tenho uma família aqui, eu tô longe de todo mundo querendo esganar ele ao mesmo tempo, mas não posso, porque só tem ele aqui, não pode matar, a gente tem que aguentar. E aí, ok, fomos, né? Aí quando o exame chegou, nós fomos na médica, ela falou, olha, você realmente está com um problema, não é um problema, não é só a questão do silicone, né? Você está com uma necrose importante, e médico, quando eles falam importante, né? A sua contratura está num grau importante. Gente, importante é deu merda. E aí ela me colocou no grupo de risco. E aí isso
pirou a cabeça dele mais do que na minha, naquele momento. Esse homem gritava igual um louco comigo. Ele nunca falou um palavrão pra mim. Ele é a pessoa mais calma que eu conheço na vida. E foi bem difícil, porque assim, eu falei, meu, é o pior momento da minha vida. Eu só queria assim um abraço e falar, ó, vai ficar tudo bem. E mesmo que você saiba que vai ficar ou não vai ficar, mas, né, mas eu não tive isso. E o preço da cirurgia aqui passa de US$ 50.000 por conta do meu caso específico, por conta dessa necrose, né? Não é só a questão, ah, tá, não, Ju, você vai tirar o silicone e vai ficar tudo bem. Não é só isso, né? Tem a questão que eu vou me sentir mutilada. Agora eu tenho uma doença que eu vou ter que tratar pro resto da minha vida. Tá comprometendo meu trabalho. Então, é um milhão de questões, né? Eu não posso sair do país agora para ir pro Brasil operar, porque eu não tenho condição de operar aqui. Então, vai ser um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para as pessoas que estão assistindo a gente, inclusive, porque tem homens, tem pessoas que não têm prótese, e entendam que quando uma pessoa te procura, eu falo isso como médica, inclusive, quando alguém me procura, independente se tem diagnóstico ou não, se eu sei o que tem ou não, se a pessoa te procura é porque ela precisa de ajuda. Ela quer um abraço, ela quer um colo, ela quer que alguém fale, calma que eu vou te ajudar. Eu não sei como a gente vai fazer isso, mas eu vou te ajudar. Então, isso acho que é o primeiro ponto, assim, para quem está assistindo a gente, dê apoio para quem está do seu lado. As pessoas precisam. E aí você entrou num ponto importante, porque a sindromiásia, por ser uma doença autoimune, ela não tem cura. Então, além de você saber que tem um produto dentro de você que você escolheu colocar, está te causando uma doença, que essa doença não tem cura, que você não sabe o que esperar, e que ainda vai ter uma alteração no seu corpo, na questão física. Como que você pensou em tudo isso e falou, e agora, né? Qual foi o seu momento, assim? Você ficou triste, você chorou? Você falou, não, graças a Deus eu tenho um diagnóstico, mesmo que seja difícil. Misturou todas as emoções. Não, misturou tudo. Tudo, assim, eu pedi o divórcio na hora. Eu falei, eu não quero mais. E hoje a gente, graças a Deus, a gente tá bem. Depois eu vou falar sobre isso com vocês também, conversar, porque eu acho que é importante, né? A gente. Nem todos os maridos vão entender na hora, mas eles entendem, né? Se a gente conversar com jeitinho, a gente entende. Foi um baque, assim, eu chorava demais, demais, demais. E eu ainda tô nesse processo, né? De aceitação, né? Eu falo assim, eu não estou, né? Eu tenho a doença não me tem, né? Então esse é o ponto principal aí. A A doença sua não me aceitação tem. é uma questão, porque você tem uma doença que não tem cura, porque você vai ter uma sensação de mutilação corporal. Aonde que está esse ponto? Eu ainda tô meio perdida com isso. Eu vou ter que aprender a lidar com isso, né? Então, assim, tem hora que eu tô super confiante, falo, não, vai dar tudo certo, né? Tá bom, é só um peito, eu vou ficar bem, né? Depois, quando eu tiver condições, eu faço a reconstrução. Mas tem horas que eu falo, meu Deus do céu, né? Eu vou ficar mutilada, eu vou perder o meu seio, porque na minha questão, né, eu tenho a questão da necrose, né? Então, eu vou ter que remover parte aí do seio, da musculatura, provavelmente. Para Então, quem não sabe o que é necrose, né, que é um termo mais técnico, é quando uma parte do corpo morre por algum motivo. Então, morreu um monte de célula lá dentro, tem que é, tirar esse pedaço que está morto, para não piorar as coisas, né? exato. E talvez eu não consiga fazer a cirurgia toda em uma vez só, tenho que fazer 2, 3 cirurgias, vai saber. Né? E a cirurgia aqui é caríssimo, eu não posso sair do país ainda por conta da minha documentação e por conta do Covid, atrasou todo o meu processo de green card aqui. Então, assim, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Então, tem hora que eu tô super confiante, não, gente, vai dar tudo certo. Mas eu acho importante eu falar, porque a gente, quando lê os relatos das meninas que já são explantadas, a gente sempre vê lá as borboletinhas e tá tudo certo, e não sei o quê, estou me amando, estou me aceitando. Gente, eu não estou, né? Eu estou num outro patamar aí, eu estou indo de conta, porque eu não coloquei uma prótese no meu corpo para tirar. Eu coloquei porque eu queria ter aquilo dentro de mim, eu coloquei porque eu queria me sentir bonita e deu tudo errado. E eu tenho que aceitar que deu tudo errado, eu vou ter que arrumar um meio aí para consertar isso, né? Mas é bem complicado, né? Porque eu não sei como eu vou ficar, eu não sei o que vai Eu ia te acontecer. perguntar isso agora. Você fica angustiado de pensar que, mesmo sabendo que o tratamento seria tirar o gatilho do seu corpo, né? Que é fazer o explante dessa prótese Sim, com uma técnica específica, que é o explante em bloco. E te angustia um pouco pensar que você vai tirar e não sabe o que vai acontecer com você, porque a gente não tem uma cura, a gente não tem como que fala, uma proposta assim, olha, vamos operar e você não vai mais ter sintomas. A gente não sabe até que ponto a paciente vai melhorar ou não,
Sabe-se que mais ou menos 80% das mulheres realmente melhoram muito, mas você não sabe se você está nessa porcentagem. E aí, como é que é partir para Não uma sei. cirurgia sem saber qual expectativa ter? Você tem qual expectativa? O que você espera Eu de tenho a se olha, expectativa de respirar, acho que respirar de novo, eu tô falando com vocês aqui, eu fico assim, ó, porque os meus dedos eles travam, eu morro de dor, né? Então, assim, eu acho, embora eu quisesse muito, porque na internet eu trabalho basicamente com a minha imagem, então, assim, é complicado, né? Porque eu sou eu sou o meu produto, né? E o meu produto tá estragado, né? E eu falo, o que que eu vou vender, né? então, aí vem um tema que ele não está dentro da síndrome ASA, mas ele está dentro do nosso mundo atual. Você acha que você seria um produto estragado tirando a prótese do seu corpo. Mas por que que você se considera que tem que entrar dentro desse padrão? Por que que você acha que tem que estar no padrão onde as mulheres têm que ter prótese, onde o peito tem que ser volumoso, a mama tem que ser aparente? Eu acho assim, no meu caso, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando do meu caso específico. Tem 1 zilhão de casos para vocês pesquisarem em grupos de apoio, enfim. Eu perdi muito peso, eu perdi 46 quilos. E minha mama desapareceu. E eu treinava muito, né? Tava treinando justamente para ser competidora de fisiculturismo, que é um mundo que eu gosto, tenho tatuado em mim. E hoje sou frustrada porque eu não consigo mais treinar. Então, assim, eu coloquei para dar volume porque eu realmente perdi tudo. Eu fiquei um menininho, eu fiquei reta. E aí, para me sentir mais mulher, para me sentir mais feminina, quando eu fui explicar nessa questão toda pro meu marido, eu até falei para ele, falei assim, para mulher, o símbolo da nossa feminilidade não é a vagina. O homem, né, o pênis, eles ficam todo aquele negócio de quem tem grande, quem não tem. Para a mulher é o seio, é onde a gente alimenta, a gente dá vida para uma criança, né? A gente se diferencia de um homem pela questão do seio, né? Então isso é muito forte pro mundo feminino, né? Eu acho que hoje a gente tem lutado muito contra isso, né? Contra essa questão do padrão. Mas eu fui consumida pelo padrão, isso é fato. Como muitas são, né? Como muitas acabam. As mulheres que procuram você no seu consultório, né? Todo mundo quer ter o corpo lá, a cinturinha, o bumbum perfeito, o seio perfeito. Porque a gente quer se enquadrar no padrão, porque a gente é exigida de todo quanto é lado que isso aconteça. E agora você desconstruir isso é difícil. E desconstruir isso com uma doença é mais difícil ainda, porque eu não sei o futuro, eu não sei o que vai acontecer. É que eu, particularmente, né, quem já me conhece aqui até sabe, quem não me conhece, eu vou tentar expressar isso. Eu sou o tipo de médica que não gosta de seguir padrões. Eu nunca segui padrões, né, na minha vida, eu já não sou muito de entrar no padrão, tanto que eu venho aqui e falo sobre temas polêmicos sem medo nenhum. Acho que a gente tem que estar aqui, tem que falar e tem que conversar. Mas eu nunca enquadro pacientes em padrões. Quando a paciente fala assim, olha, eu quero fazer uma lipo para ter uma cinturinha, porque a fulana lá da capa da revista ou do Instagram tem. Não, você quer tentar melhorar uma coisa no seu corpo, no padrão que o seu corpo apresenta, para você se sentir melhor por você. Então eu tenho muito esse foco, que eu acho que isso é fundamental, assim, para as pessoas entenderem que elas não. Eu venho da geração que a gente tem que ser a Barbie, né? Todo mundo tem que ser magra, alta, com mamas e glúteos volumosos, loira do Dura, cabelo né? Fica comprido e dura. tudo perfeito, a pele lisa, esticadésima. E é um padrão que ele não se enquadra na maioria da população do mundo. Não vou nem falar no Brasil, no mundo. As pessoas não se enquadram nisso. Exatamente. Eu moro fora, Então, eu acaba sendo posso uma confirmar. busca irreal o tempo todo de uma beleza que não existe. E talvez essa busca, às vezes eu acho que algumas coisas acontecem na vida das pessoas, não é ao acaso. E você tem uma proporção bem grande aqui na internet, sabe disso. E talvez isso venha para quebrar padrões, para mostrar exatamente Exato. como você é uma mulher linda, independente de ter prótese ou não, porque você tem que saber valorizar tudo que você pode oferecer, porque você tem um rosto lindo, um cabelo lindo, você tem uma pele boa. Então, quantas pessoas não olham e falam, nossa, né? Ela tá falando que não se acha bonita e tá aí, ó, para todo mundo ver. Isso aqui não é filtro, não, é sua cara, né? A gente é isso aqui, ó. Isso é Não, vida falei, real. vou tirar o filtro. Eu ia pôr o filtro, eu tirei. Falei, Isso é Deus vida me real, é livre. luz da vida Colocar a real cara para aqui. bater. É, é Então, difícil. você talvez É tenha uma, até é vindo com uma função mesmo, assim, de abrir caminhos, de mostrar para as pessoas
que é possível sim você buscar outras formas de viver. E eu acho que você hoje está pensando muito na sua saúde, porque é muito, muito difícil uma mulher ter tantos e tantos sintomas. Eu sei porque eu vejo isso todos os dias. E assim, a mulher perde uma qualidade de vida numa proporção imensa, porque você não tem mais vontade de fazer as coisas. Quem que tem vontade de fazer as coisas com dor de cabeça, com dor na articulação? Não dá, é muita coisa E ao fora a mesmo depressão, né? tempo. Que assim, a depressão já é uma coisa que me acompanha aí antes da prótese, não é uma coisa que é nova para mim. Mas eu tenho tratado há muitos anos e eu fiquei, acho que 3 ou 4 anos sem ter nenhuma crise depressiva, fiquei bem. E depois que eu coloquei a prótese, isso veio de uma maneira tão avassaladora. Doutora, eu cheguei a escrever cartas de me despedindo várias vezes. Isso é triste de falar e de assumir aqui. Mas isso aconteceu, entendeu? Eu tenho isso, né? Então, quando você ouve as pessoas o tempo inteiro falando que você tá louca, que essa doença não existe, enfim. Desculpa, gente, você sabe como eu sou. Eu já sabia que eu ia chorar, já deixei ter lenço aqui. Não, Eu sou uma bosta. é bom você mostrar, porque E... isso é a realidade, para as pessoas verem qual é o sentimento. Não é simplesmente assim, eu vou lá, eu vou fazer um explante, Exato, e se tem dinheiro, se não tem. A questão vai muito além de você ter exato, acesso a uma cirurgia ou ao dinheiro. É uma coisa que mexe com a pessoa como um todo, é a sua vida inteira dentro de você, exato. vivendo isso há 4 anos. E aí eu não consigo mais trabalhar igual antes, assim, aqui, né, no Brasil eu era professora universitária, trabalhava em, né, universidade, trabalhava ali sentadinha e tal, ou na sala de aula, vez ou outra dando uma conferência, uma palestra ou outra, porque eu trabalhava com EAD, então era tranquilo de trabalhar, né? Aqui, né, a gente muda de país, a gente migra, então as coisas mudam bastante nessa questão de trabalho. Então eu trabalhei de babá há muito tempo aqui, e aí eu parei de trabalhar de babá, porque eu perco a força nas minhas mãos, gente. Quando eu falo perco a força, ou então meus dedos travam, assim, de uma maneira que eu não consigo me movimentar. Como que eu vou atravessar a rua com uma criança pequena? Essa criança eu não consigo segurar na mão dela e essa criança se solta e tem um acidente. Ou eu tô com um bebê no colo e eu tô toda roxa aqui. Eu até gravei um vídeo sobre isso, porque eu caí no meu serviço essa semana por essa questão da fraqueza, que ela vem do nada e você simplesmente eu desabo, as minhas pernas às vezes não respondem. E eu comecei a gravar isso, né? Quando eu tenho essas crises, assim, elas acontecem às vezes de uma forma muito intensa, eu comecei a gravar, mesmo videozinhos de 30, 40 segundos e vou colocar todos eles em um só. E aí eu não consigo mais, né, trabalhar como babá. E aí eu trabalhava em restaurante também, aí imagina você trabalhando em restaurante enorme, que atendia 400 pessoas, né, por noite. Você carregar ali uma panela ali com 20, 30 quilos Você de estava tendo uma água questão de fervendo. choques também, não foi? Que você tinha comentado até outro dia desses no seu stories. Assim, Que você estava tendo choques, eu não sei se é no corpo, na mão, eu não me choque. lembro do Não, é o tempo detalhe. inteiro, eu uso luva em casa, ou tem pano, em tudo quanto é canto tem pano de prato aqui, porque eu vou encostar nas coisas, eu tomo choque o tempo inteiro. Gente, e não é choque, aquele choquinho de quando você tá no inverno, que você tá usando uma roupa sintética, que você toma um choquinho, não. É choque de você ouvir o tec, né? De você ver o raiozinho. Assim, às vezes eu fico com medo de colocar gasolina, porque aqui a gente que coloca. Isso aí as pessoas sempre riem dessa história. Porque quando eu vou colocar gasolina, aqui eu tenho medo do posto explodir, gente. Vocês têm noção do negócio desse? Porque eles falam, não use celular por conta do, né, pode ter faísca, alguma coisa assim. Fala, gente, eu sou uma bomba relógio. Eu falei, eu peço... Para as pessoas não acharem nem que você é louca, porque não é mesmo, nem um pouquinho, existe uma alteração que se chama neuropatia periférica. Então, a gente tem nervos no corpo todinho, e esse nervo ele tem uma cobertura em volta dele. Essa cobertura, para alguns tipos de doenças crônicas, principalmente diabetes, doenças autoimunes, ela sofre um dano. Quando sofre esse dano, esse nervo não consegue mais mandar a informação de maneira correta para o nosso cérebro e para o cérebro mandar de volta para aquela parte do corpo agir, ou te protegendo, ou não tendo a sensação. E aí as pessoas podem ter choque, pode ter formigamento, pode ter dormência. Existem vários tipos de alteração que podem acontecer. Então isso é uma realidade. Quem acha, ai, da cabeça dela, como é que alguém tem choque? Tem mesmo, é frequente. E E não tem dói, muito como tratar, porque e dói. é Minha o boca tipo de chegou a cortar aqui sintoma. esses dias. Cortou de pingar sangue. Fui dar um beijo no meu... Gente, fui dar um beijo no meu marido. Tem noção? Um beijinho, selinho no meu marido, coisa besta, né? Selinho, vamos ficar de bem, tá tudo bem, vamos ficar de bem, vamos conversar. Cortou todinha minha boca aqui. Ele sentiu o choque também.
E aí ele E falou assim, esse tipo Juliana, de não acredito, o que é sintoma, não isso? sei se Eu você falei, eu sabe, choque. ele não existe uma medicação, assim como não tem um exame para fazer o diagnóstico da doença, a gente faz o diagnóstico pelo histórico clínico, por isso que é tão importante pegar um médico que acredite, que conheça, que faça uma avaliação sua, porque não é assim, vai lá, faz um ultrassom e resolve. Não. É um conjunto de fatores, né, para tudo isso. E esses sintomas todos, mesmo com medicações que seriam intermediárias, assim, para tentar fazer com que você minimizasse os sintomas, elas não vão funcionar super bem, porque enquanto o gatilho está agindo dentro de você, você vai continuar manifestando que sejam menos sintomas, mas eles vão continuar aparecendo em menor ou maior proporção. E o choque é um deles, que provavelmente só vai melhorar na hora que você fizer o explante e conseguir realmente ter o procedimento que leva à melhora dos sintomas. E acredito, se Deus quiser, que eu tô aqui torcendo, você sabe disso, que a gente se fala bastante, Uhum. porque você vai melhorar. Eu acho que a Se Deus cabeça tem quiser. que ser uma energia positiva, É, independente da gente saber que nenhuma pessoa que tem um câncer e vai operar, ela não pode ir lá, será que eu vou curar? Não, você tem que ir com toda a sua força de que você vai acreditar, que você vai melhorar, que o médico que vai estar ali, o cirurgião que vai estar te operando, também está colocando essa energia e está ali disposto a isso para ver você ser outra pessoa. Porque, como eu já falei um monte de vezes, o explante na vida da mulher, ele é um divisor de águas. Você vai ser uma mulher antes do explante e depois do explante. É muito mas eu diferente, espero que eu não seja uma mulher existe a melhor. mulher, Eu tenho medo de não mas não ser. existe uma mulher antes e depois da prótese, por exemplo, da mesma proporção que existe o antes e depois do explante. Você vai ver isso porque isso é uma rotina. Você vai ser outra pessoa como um todo, não é nem o seu físico, os seus valores, a sua cabeça. Do mesmo jeito que a pandemia veio para fazer a gente parar e focar e prestar atenção num monte de coisa que talvez a gente estivesse deixando passar pela rotina, pela correria, porque o mundo hoje tem uma informação numa velocidade, né? Que a gente mal pensou, a informação já chegou. É verdade. Uma coisa que veio à minha cabeça aqui, gente, que eu acho a coisa mais importante que eu tenho que falar, que eu acho que é nisso que eles acabam ganhando, porque a indústria da cirurgia plástica, a indústria do silicone, gente, ela é igual amor bandido. E assim, me desculpe, estou falando com uma médica, é uma indústria absurdamente sedutora. Então, quando eu fui fazer a minha escolha, que eu queria fazer a cirurgia plástica, veio aquela palavra que eu odeio, acho que a palavra que eu mais odeio, tem duas palavras que hoje não entram mais, que eu odeio essas duas palavras. São vitalícia e drama. São as palavras que hoje, assim, que são porradas no meu estômago. Porque quando a gente vai comprar com médicos que não são tão, né, que não são tão éticos assim, eles falam, não, você nunca mais vai precisar fazer uma cirurgia, isso aí é uma prótese vitalícia, você não precisa mais. Gente, não existe nada vitalício, tá? A vida não é vitalícia, né? Nada no planeta é vitalício, nem o Então, eu próprio quero planeta, até né? fazer Então, uma adendo sobre isso, Ju, então, porque cuidado. Quando vocês ouvirem essa palavra em médico, em consulta que vocês forem, gente, corre. Não existe nada vitalício, tá? você tem toda a razão em não existe nada vitalício. As pessoas têm que procurar informações sobre tudo que elas vão colocar no corpo delas. E eu falo isso porque, além de implantes, eu uso botox, eu uso preenchedor. Eu acho que tudo isso é adjuvante da mesma forma, pode causar o gatilho da mesma forma, e nada disso é vitalício, nada disso não gera nenhuma complicação. Mas eu, assim como muitos médicos, quando recebemos o representante da prótese no consultório, quando eu fiz residência médica, eu não aprendi sobre isso. Ninguém me ensinou que a prótese era ou não vitalícia e se tinha doença do silicone ou não. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Depois que eu me... Tudo bem que eu já sou formada há um tempo razoável, mas ainda assim já se falava sobre isso, mas muito pouco. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí, quando eu me formei, tirei meu título de especialista e recebi o primeiro representante de prótese no consultório, quando ele chega para mim, ele vem assim, olha, com essa prótese aqui na mão, vou até mostrar que as próteses estão aqui, ó. Ele chega com essa prótese, me mostra, olha, isso é minha prótese é super segura, ela tem um revestimento assim, 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 o gel de silicone é assado. Eu, como médica, não sou expert em gel de silicone. Eu sou expert em fazer diagnóstico, em operar o paciente. Se esse representante chegar para mim com essa prótese, com um documento de que os órgãos que são responsáveis por isso aprovam esse produto, eu acabo que vou utilizar, porque aonde que eu vou ter um questionamento de que ele não serve?
Hoje, a gente Exato. já pensa um pouco diferente, já se questiona um pouco, lógico, depois de tudo que Agora, a minha acontece. prótese, o comercial deles é um caminhão atropelando a prótese. Aí você olha e você fala, gente, esse negócio vai estourar, nunca que vai Não causar um vai dar negócio desse, tem um caminhão complicação. atropelando. E aí você se seduz. Não, faz super seguro. Tem um caminhão atropelando uma prótese. Como que esse Só que negócio vai assim explodir? Tem de mim? como, então, só que assim como qualquer outra coisa, a prótese é um corpo estranho. E o seu corpo, ele vai reagir a isso, mesmo para quem ele responde de maneira pequena, ele vai responder de alguma forma, porque isso teoricamente não deveria estar dentro de nós, né? Até as pessoas perguntam, te mostrar aqui, olha, que eu não sei se os seus seguidores também perguntam, por que que existe o tal gel bleeding, né? Por que que a prótese vaza? E por que que a gente não sabia disso? A prótese, eu tenho uma prótese aberta aqui, olha. Então, eu vou mostrar para vocês. A prótese, na verdade, ela não pinga, né? Ela não é líquida. Ela é um gel viscoso e tem esse revestimento que cobre todo o gel. Só que este gel aqui, ó, grudento assim, olha, ele sua por essa textura e este grudinho aqui que sua fica em grande parte na cápsula que é formada ao redor da prótese e algumas vezes pode migrar para outras áreas do corpo. E se alguém me perguntar, existe um exame para saber se migrou? Não, não existe. Não tem um PET scan, uma tomografia. A gente não tem como saber. A longo prazo, tem as mulheres que fazem, né, uma complicação num gânglio à distância em alguma área, e aí vai lá, retira, quando manda para biópsia que descobre. Até as pessoas me perguntam, como é que eu sei o número de pessoas que teve sindromiase, como é que eu sei se eu vou ter o risco disso e tal. Gente, entendam que até hoje, aproximadamente 15 milhões de mulheres no mundo têm prótese de silicone. 15 milhões é um número muito, muito alto. Absurdo. É a cirurgia mais realizada no mundo, em todos os países, em todos os lugares. A gente sabe até hoje que tem relatos de mais ou menos 300 mil mulheres que desenvolveram sindromiásia e doença do silicone. Ah, esse número bem provável seja subnotificado? Bem provável. Porque não é uma doença de notificação compulsória, como é dengue, né? Você tem dengue, eu sou obrigada a notificar a vigilância sanitária que você teve. E a gente não sabe que tem. A gente está A doente sem gente saber que tem. não sabe que tem. E mesmo quem sabe que tem, ninguém fez ainda, ninguém pesquisou dados para falar, vamos ver Não. quantas pacientes passaram pelos consultórios de todos os plásticos e que tiveram esse diagnóstico, né? Não tem uma amostragem, não tem um índice, não tem onde você ver isso. Por isso que a Mas é gente não fácil ter muita sabe mulher doente. a porcentagem e o que a gente sabe. Como é que eu tenho certeza que uma mulher teve sindromiase? Se não tem exame para comprovar. Primeiro, a história clínica que ela me conta. Segundo, eu fiz o explante e ela melhorou, ponto. Não tem o que ser discutido. Com certeza, era aquela prótese que estava causando tudo aquilo. Né? Não seria uma coincidência. Então, é nessa hora que a gente sabe que consegue confirmar o diagnóstico. E aí, essa mulher, lógico, assim, você, como todas as outras mulheres que passam por isso e vão precisar, até já falei para você ontem e hoje, que tem que ter um reumatologista acompanhando, porque doenças autoimunes, depois que você explantar, você vai ter você continua tendo a predisposição genética, ela não deixa de existir. E aí você precisa de alguém que te acompanhe, assim como o seu ginecologista faz o preventivo todo ano. Você tem que ter alguém que acompanhe essa doença para ver se realmente você não vai fazer novos gatilhos, se você não vai ter outros problemas. Você sabe que teve algumas mulheres que, quando saiu a vacina da H1N1, elas reativaram doenças autoimunes por causa da vacina. Porque a vacina também é um adjuvante. Só que, né, a vacina funciona de uma forma diferente da prótese. A vacina a pessoa procura para prevenir doença, a prótese a pessoa procura por uma questão de autoestima. Então, por isso que gera uma polêmica, gera uma curiosidade sobre o tema das pessoas até ficarem restritas de quererem falar. Eu acho que tem a questão também de tamanho, né, doutora? Eu não sei se isso tem a ver ou não, ou eu tô, sei lá, da minha cabeça. Mas a vacina, você vai colocar uma vacina no seu corpo, é uma coisinha mínima, às vezes o DIU é uma coisa muito pequena, e de repente a prótese de silicone tem aqui 450 ml, uma bola desse tamanho, grudada no meu pulmão e no meu coração. Isso é muito maior do que eu ter outro tipo de coisa dentro do meu corpo que possa Sim, me isso levar a tem ficar a ver, doente. sim. Isso tem a ver, sim. Você vê os implantes hormonais, por exemplo, que muita mulher põe,
e que é aquele implante da beleza, né? Que muita gente põe no braço, tudo. Aquele implante é feito de silicone. Só que realmente, como ele é muito pequeno, ele também pode ser gatilho. Isso não quer dizer que alguém não vai ter o gatilho por isso, tá? Mas como ele é muito menor, a proporção de impacto no corpo é muito menor, né? Ele estimula o processo inflamatório numa proporção mínima. Então, mais difícil fazer o gatilho e desenvolver síndrome ASA do que a prótese de silicone, que primeiro que são duas, né? Porque é uma em cada mama. Segundo, que tem toda a extensão que ela está fazendo contato ali de todo o invólucro dela. Porque é em 3D, não é só num lugar, é tudo. Ela está abrangendo a glândula, a musculatura. Se ela está submuscular, ela está próximo das costelas. Então, Exato. tudo Eu isso tem que ser conversei levado com em o Dr. conta. William também, né? Com você, conversei com o Dr. William também. E aí tem a questão da prótese ser grande, submuscular e ela colar na pleura. É pleura o nome a pelinha que fica É a camada que no recobre a pulmão, córnea. Isso. né? E aí isso se torna uma cirurgia mais de risco, né? Em consequência disso, né? Por estar colada, né? Essa prótese tá, a cápsula, né? Aderir nessa pele. E essa cirurgia demora quanto tempo, doutora? Mais ou menos. Eu não te perguntei isso. Ai, não sei disso. Fico até com medo. Ai, meu Deus. O tempo do que eu não escutei o Da sobre a... cirurgia, quanto tempo leva, mais ou menos, uma cirurgia de explante? Eu sei que é Então, individual, né? De caso para caso, mas em média. não, um explante que funciona naturalmente, sem complicações, sem intercorrências, ele vai durar em torno de 2 horas, tá? Sem reconstrução, se fizer só o explante. Se a cirurgia for mais dificultada, porque está aderida nos planos mais profundos, a gente tem que tomar cuidado de não abrir o tórax, tem que ver o quanto de sangramento essa mulher vai apresentar, se tem contratura ou não, enfim, tem vários fatores que vão fazer diferença nisso. Essa cirurgia pode ir até 3, 4 horas, com Vixe, eu reconstrução tenho vai mais. tudo, doutora. Eu tô lascada. Eu Então é tô. um tempo. E aí faz uma diferença também isso aqui, ó. As próteses, ó. Quando a gente pega uma prótese dessa, que é uma prótese lisa, ela faz sim um processo inflamatório, mas não tão importante como uma prótese dessa que tem essa espuma. O corpo Ai, responde meu Deus, a mais. minha é dessa. Então, ela é uma prótese. Eu sei porque quando a paciente me fala que tem poliuretano, eu já vou preparada para a cirurgia. Eu já sei que vai ser uma cirurgia mais difícil. Eu já sei que essa prótese está mais aderida, porque ela cola que nem um velcro mesmo. Tá? E para você ver a loucura que é o mundo da prótese, eu até postei há um tempo atrás, acho que faz um ano mais ou menos, eu operei uma paciente que ela tinha feito um experimento numa universidade e resolveram colocar uma prótese nela diferente. Ela tinha próteses de silicone, olha, mini próteses em cada mama. Ela tinha tipo 20 próteses dessa em cada mama. Que E assim, estranho. nunca teve complicação. Eu não sei se eles quiseram testar volume para ver se daí você conseguiria colocar microvolumes para aumentar, né? Nas mulheres que fazem reconstrução, que tem que pôr expansor, porque não cabe uma prótese. Então, foi o único caso que eu vi na vida. Olha, por Olha, que curiosidade, até interessante. deixei aqui para mostrar que prótese existe. Essa prótese é super pequenininha, deve ter, sei lá, 5, 10 ml aqui. Nossa, que interessante. O pessoal tá perguntando se eu vou operar no Brasil, se eu vou operar com você. Gente, assim, a minha vida está uma incógnita. Eu não sei absolutamente nada, porque eu estou em outro país por conta do Covid. As pessoas às vezes acham que por eu ser casada com um americano, eu tenho documentação automático. Gente, eu não posso sair do país agora. Se eu sair do país agora e for para o Brasil, eu só posso voltar para os Estados Unidos daqui 10 anos se eles me derem um perdão. Eu não estou ilegal aqui, mas eu não tenho green card. Né? E a minha entrevista era para ser no dia 16 de abril e foi cancelada por conta do Covid. E eu tenho uma autorização de viagem que era válida sem o Covid. Como o Covid, isso é cancelado. Então, assim, eu não posso sair do país, né? E aqui eu não sei se eu vou conseguir operar. Bom, né, gente? Eu confio muito Nós em Deus, eu estamos acredito indo em atrás, se milagres. Deus quiser, você vai ter O meu boas milagre notícias vai em breve, vir. que estamos aqui na fé juntas, você sabe disso. Se Deus quiser, É, a você vai doutora ainda Fabiana até a sabe de uma semana que coisa que só vem. ela sabe. Só ela e uma colega sabem de uma coisa que está acontecendo. Então, assim, eu estou esperando um milagre, né? Então, eu creio que esse milagre virá. Mas eu não posso sair do país ainda. Eu gostaria muito de operar no Brasil, né? Mas, por enquanto, eu ainda não... Eu não tenho essa chance ainda, né? Então, e provavelmente eu não possa fazer
uma cirurgia só, isso em razão da necrose, que como a médica disse, é uma necrose importante, então eu tenho que ver como tirar o silicone, tirar essa parte do músculo, tirar a gordura. Provavelmente eu tenho que perder peso, depois engordar um pouquinho para ter gordura, para poder fazer uma lipoenxertia, se for o caso, né? Que é a reconstrução da mama com a sua própria gordura. Então, é tudo assim muito vago, né? Então, eu não sei ainda, gente. Né? Aqui eu não tenho condição financeira nenhuma de operar. É por Né? isso Mas eu vou... que quando as pessoas me mandam mensagem que, ai, doutora, o que você acha? Dá para fazer só lipo no meu caso? Dá para reconstruir? Gente, cada caso é super individual. Vejam a Ju falando. No caso dela, que tem necrose, que ela tem uma prótese a esse tempo, que ela tem a síndrome ásia associada, provavelmente tem algum grau de contratura aí. São muitas questões que têm que ser decididas em conjunto para A minha foto, vocês viram lá, né? Minha contratura, né? A minha contratura, gente, é quando a prótese fica... explicar a questão da contratura, quando a prótese deforma, ela vai ficando dura. Vocês viram na minha foto que a minha prótese, eu não preciso fazer movimento, eu não preciso pegar peso para isso. Tá? É só a questão de eu me movimentar, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, vocês conseguem ver, ó. Só movimentando, eu não tô pegando peso, ó. E aí ela sobe, ela muda, ela deforma completamente. Isso causa uma dor na verdade, muito grande. A contratura, quando a gente tem a prótese, ela é um corpo estranho e o corpo responde a ela, faz uma película em volta para isolar isso não afetar o restante do corpo. Isso é a cápsula. Todas as próteses fazem isso em menor ou maior proporção. Essa cápsula, a longo prazo, e não se sabe exatamente o porquê, em algumas mulheres, né, e cada vez mais a gente percebe isso, que ela faz uma hiperreação, principalmente em quem tem predisposição autoimune. Ela começa a reagir, reagir, reagir. Quanto mais reage, mais processo inflamatório, mais dura ela vai ficando e ela vai tipo apertando, esmagando a prótese aqui dentro. E por isso que deforme, por isso que dá dor. É esse o processo. Imagina ter isso aí dentro do seu corpo, gente, do lado do seu coração, do lado do seu pulmão, e uma médica fala, você está com uma necrose importante na época do Covid e te coloca no grupo de risco. E eu tenho que trabalhar, não posso parar de trabalhar. E eu trabalho, quem me conhece, eu trabalho na Amazon, eu faço, eu empacoto as coisas. Eu pego peso 10 horas por noite. É pacote de 60 quilos, de 40 quilos. E eu não posso parar, porque nessa se eu parar... hora, você tem que ter uma cabeça muito tranquila, porque a melhor ajuda vai vir de você mesmo. Porque o tempo é a melhor resposta. O tempo é o senhor da razão. Já diz aquela frase famosa, né? Mesmo que você operasse hoje, você não vai melhorar hoje. É um time para acontecer. As pessoas me perguntam muito em quanto tempo existe essa melhora. Então, a gente sabe que tem mulheres que com uma semana já começam a não ter sintomas, mas em média, 3 a 6 meses para realmente a gente perceber que houve uma mudança. E para esses sintomas, porque eles vão... cada parte do corpo responde de um jeito. Então, tem áreas que você vai perceber mais rápido a resposta, tem áreas que vão demorar um pouquinho mais, porque é um processo crônico. Há quanto tempo esse corpo está ali sofrendo essa inflamação? Você vê, há 4 anos o seu corpo está sofrendo um processo inflamatório, repetitivo, em várias áreas. Do mesmo jeito que ele demorou esse tempo... Eu vou precisar de tempo, né, para desintoxicar o organismo. Isso, então... Isso, vou perder o emprego, gente, porque aqui não é Brasil, aqui eu não posso pedir um afastamento, aqui eu não posso entrar no INSS, na Caixa, aqui eu vou perder o emprego, sabe Deus como eu vou me virar. Então, vocês verem, gente, assim, é muita informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, eu tô dando uma pirada, então às vezes eu sumo aqui do Insta um pouquinho, volto, porque eu também não quero vir um tempo inteiro triste aqui, não quero que isso aqui vire um show de horrores, porque não é isso, né? O meu caso é muito específico, tem mulheres que simplesmente tô numa outra fase, vou tirar, tô numa outra vibe, isso aqui já não tá legal mais em mim, e tiram, e ok. Tem mulheres que têm a doença e falam, vou tirar porque eu estou com a doença. Tem mulheres que vão fazer isso assim de uma forma muito natural e vai fluir de uma forma muito, muito legal. E tem pessoas que vão passar por muita dor e por um processo de muita, né, essa questão acho que psicológica, mental, emocional, mexe muito. Em conta, né, Ju? Você tá sem a sua família, você tá num país estranho, numa condição que não te favorece, tanto profissional quanto financeira. E aí você doente, porque além de tudo isso, você tá tendo sintomas. Não é que você vai operar e não tá sentindo nada. Enquanto você não, as coisas não param, tá tudo acontecendo junto, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E isso, óbvio que vai pesar, não tenha dúvida que vai pesar. Mas o fato de você estar aqui
se abrindo, colocando o seu caso, dividindo com as pessoas, além de, eu acho, de tirar um pouco do peso que você tem, porque você começa a se identificar com mais gente que também teve. E aí você fala, poxa, eu não tô sozinha. Tem mais gente junto comigo, Exato. tem mais gente passando por isso, né? Eu acho que isso é uma força que traz, assim, os grupos auxiliam bastante as mulheres que passam por esse momento, porque elas Eu acho realmente... fundamental, gente. Se não fosse as meninas, se não fosse outras mulheres contando sobre o caso delas, provavelmente eu ia ficar 10, 15 anos sofrendo sem saber o que eu tinha. E por isso que eu acho importante eu falar. Porque assim, eu não tô falando para as minhas amigas ou para as meninas que me seguem, para mim eu chamo de amigas, porque a gente tá aqui todo dia, as meninas estão aqui comigo há 8 anos. E não tô falando para vocês não coloquem. Vocês querem colocar, gente, o corpo é de vocês, entendeu? Façam a escolha que vocês acham melhor para a vida de vocês. Mas façam isso de uma forma consciente, né? O meu caso, quando eu fui colocar prótese, minha amiga tá aqui na live, a Fernanda tá junto, minha prima Bianca e outras pessoas, a gente foi tudo na mesma clínica. A gente não teve nada dessas informações. Então a gente chegou numa clínica que tinha ali manicure enquanto você espera, as recepcionistas com corpos esculturais maravilhosos, sabe, massagista. Aquilo vai te seduzindo de uma forma que você só acha que vai ficar tudo bem. Você não tá comprando uma cirurgia, você tá comprando um sonho, gente. Você tá comprando uma cirurgia. Desculpa, é a verdade. Você está comprando uma cirurgia. Isso pode dar muito certo e você ficar maravilhosa, mas isso pode dar errado. E a gente tem que saber que pode dar errado. Só que eles não falam dessa parte, né? Que Não, pode mas dar aí o errado. Não problema são todos é os esse. médicos, mas tem médicos. Hoje, quando as pessoas me perguntam assim, nossa, mas você faz explante, sabe que a sindromiase existe, você continua colocando prótese? Eu acho que existem casos, sim, que a prótese é indicada. E o problema não é colocar a prótese. O problema é você não passar essa informação para o paciente. O problema é Exato. você não dar acesso ao paciente te procurar aos primeiros sintomas para resolver. Porque assim como você toma lá um remédio para dor de cabeça, pode ter uma diarreia como efeito colateral, você vai pôr uma prótese, pode ter um efeito colateral. Você pode ter uma Sim. contratura, você pode ter uma infecção, fazer um biofilme, você pode fazer sindromiásia. O problema é quando as pessoas não passam essa informação. Para você ter noção, Ju, eu até acho que eu já comentei isso com você. Quando eu descobri a sindromiásia, eu liguei para todas as minhas pacientes que eu já coloquei prótese na vida para alertarem elas, olha, essa síndrome, quando você pôs a prótese, eu não conhecia, você tem que ter conhecimento dela. Se você precisar, eu estou aqui para te examinar e para conversar sobre isso. Porque isso é fundamental, é passar essa segurança para o paciente que você sabe o que fazer se acontecer. Né? Isso é muito importante, porque elas vão procurar quem? Se fui eu que coloquei a prótese, elas Porque podem falar se eu sei que isso pode acontecer, é uma decisão minha. E agora, se eu não sei, eu tô dando a minha vida na decisão de um médico qualquer, que ele tá decidindo o vai acontecer, né? Eu operei no Brasil numa clínica que chama Plástica dos Sonhos. Para mim, hoje é Plástica dos Pesadelos, né? Em São Paulo, isso. E aí, depois, eu fui procurar pela marca da prótese, né? Não tô falando o nome da marca, gente, porque eu tô tentando conversar com eles e ver o que a gente faz, porque isso não é uma responsabilidade minha, né? Embora até meu marido tenha tentado me culpar, eu não tenho culpa de ter adquirido uma doença e a prótese vitalícia está acabando com a minha vida, né? Do meu casamento, físico, emocional, meu trabalho. Eu não tenho culpa disso, nenhuma. Como as outras mulheres que tiveram também não tem culpa nenhuma de ter tido isso. Então, por isso que eu não tenho falado para vocês o nome da marca, até porque eu estou tentando conversar com eles e porque eu não quero apavorar ninguém que tenha produto da marca, porque não é porque eu tive que todo mundo vai ter também, né? Então a gente tem que ter consciência nesse sentido também de não, né, de deixar todo mundo apavorada, porque não é esse o meu intuito aqui. O meu intuito é que vocês tenham a informação que eu não tive, que vocês possam fazer escolhas conscientes e saber, olha, eu quero colocar uma prótese, eu vou colocar uma prótese porque eu acho que eu preciso disso, eu tô no momento que eu preciso disso, e ok. Você não é melhor ou pior porque você, agora eu sei que eu posso ter uma doença e vou colocar, nossa, eu sou uma idiota. Não! Você não é uma idiota, você não, sabe? Porque a gente vai ouvir isso por aí. Nossa, agora você tá sabendo lá da blogueira tal que teve e você vai colocar. Eu já recebi ameaça de médicos aqui, gente. Né? Eu tenho até um que fez um fake, me mandou falando que eu sou o coronavírus da cirurgia plástica, que 5 pacientes já foram no consultório dele e cancelaram porque viram meus depoimentos no Instagram, né? Então, assim, as pessoas têm até me ameaçado e eu não posso fazer nada, gente. Eu tenho que trazer informação. Eu seria irresponsável se eu não fizesse isso, né? Eu seria não, irresponsável muito como mulher. claramente,
você muito claramente, assim como eu, está colocando que você está falando do seu caso, a gente está aqui como informação, você em momento algum está julgando ou falando mal da marca da prótese, das Não, pessoas que colocam prótese. O objetivo não é esse, muito pelo contrário. não. A gente está aqui para ajudar e para ser mais uma porta para as pessoas terem Exatamente. acesso a Eu sou informações da paz. Eu corretas, recebi, eu mandei pra né? marca meu número de série. Gente, guardem, tá? Quando o médico der isso pra vocês. Eu não sei nem por que eu guardei isso, mas eu guardei. É um cartão, igual cartão de Muita gente visita. não guarda, E aí eu muita gente nem achei sabe. isso, por acaso, foi Deus que me iluminou. Achei isso numa carteira que já estava perdida. Nem sei porque eu trouxe isso pra cá, pra vocês terem ideia. É uma loucura. Mas Deus sabe de tudo. E aí mandei esse número de série para a marca da prótese. Falei, olha, eu preciso de informações sobre a minha prótese, porque eu preciso passar nos médicos aqui, eles não fazem ideia do que tem dentro de mim, eles precisam saber. E aí me mandaram um manual, que eu fiquei muito puta naquela hora, que eu falei, como assim? Manual de utilização da prótese. Tipo assim, comprei um liquidificador, veio o seu manual me mandando depois, entendeu? Depois que eu enfiei a mão lá dentro e decepei a mão. Né? Foi assim que eu me senti. E aí eu operei em 2016, o manual era de 2017, eu falei, ok, então na minha época não existia, eu nunca tive acesso a isso, e eu acho que isso deveria existir, e eu falo isso como paciente, eu acho que deveria existir uma legislação na consulta, sei lá, que você fala, olha, isso aqui é o manual da prótese que você vai colocar no teu corpo, você vai sentar, que é grande, viu, gente? É igual bula de remédio. Você vai sentar nesse cantinho aqui, enquanto eu atendo outro paciente, você vai ler tudo isso. Depois você lê, Você sabe assinar, como que se vem o estiver manual da consciente, prótese? ok. Você sabe como que vem o manual da prótese? Hum. Quando eu estou no centro cirúrgico e eu peço para abrir a prótese que eu vou colocar no paciente, a prótese vem lacrada, lógico. Quando eu abro o lacre, o manual está lá dentro. Então, nem eu, como médica, não tenho acesso a isso antes de deslacrar a prótese. E muitas vezes, como eu não entro com o tamanho certo para o paciente, eu não viro e falar, você vai pôr 300. Então, eu não vou abrir a prótese antes de colocar. Eu não tenho certeza. Eu uso moldes, eu testo para ver se está simétrico, se está bonito. E aí que eu peço para abrir a prótese original. Então, até para gente que é médico, a não ser que você vá lá, e mesmo na internet tem algumas marcas de prótese que a gente não acha o manual, não é fácil de achar, Então, não. mas assim, do que me adianta o manual depois que o negócio já tá dentro de mim e eu já tô doente? Sim, eu concordo, mas por isso que nessa hora o médico tem que ser a porta de informação para falar para você, olha, isso existe, o manual tá aqui, ó. Tá do lado de cada mesa. Esse é o Não manual que é? você tem que receber, Não, né? sim, eu acho que tem que ter a informação do médico, mas eu acho que assim, você tem que ter o paciente, algo que ele Mas eles possa assinar, deveriam. né? Com consciência que assim, essa prótese tem determinado, porque próteses tem, né, embora sejam muito parecidas em questão de materiais, tem material diferente de uma para outra. Eu acho que tem que ter ali, ó, sei lá, alguma legislação, gente. Eu não entendo nada de lei, mas que tivesse assim, olha, você está colocando isso dentro do seu corpo, tem tais metais pesados, tem tais toxinas, né? E você está ciente que você vai colocar isso no seu corpo. Isso não existiu, pelo menos para mim, não sei se isso existe em outro lugar, mas eu não tive acesso a ele. Gente, a nossa live vai acabar daqui a pouquinho, então se cair aqui, eu já vou agradecer todo mundo que veio e participou. Compartilha essa live, eu vou salvar, tá? Para as amigas de vocês, para Salve que o povo vocês. está desesperado. Muita gente, até eu tenho amigas que moram em Portugal, falaram: olha, aqui o fuso horário não vai dar para assistir. Então vai ficar gravada, né? Está aqui. Vai. O bate-papo tá uma delícia. Por mim, a gente ficava aqui Ah, eu mais tempo. também, a gente, né? Fui Acho que a gostoso. gente tem que sim Tem, fazer outras lives. E tem. antes de finalizar, eu quero falar uma coisa aqui que eu mandei para você ontem, mas eu quero falar de novo em público, porque a gente sabe que ninguém está feliz porque está doente. Mas eu quero que você agradeça por você ter condições de lutar pela sua cura. Porque o Amém. Eu pensamento agradeço. positivo Eu é a agradeço. primeira coisa mais importante. E não tenha dúvidas que, além de mim, graças a Deus, existem outros médicos que também acreditam nisso e que também estão nessa luta para auxiliar as mulheres que passam por esse processo. E tem uma frase muito interessante que fala o seguinte: uma jornada de 1000 léguas, ela sempre vai começar com o primeiro passo. Então, não fique angustiada, não fica pensando se mutilou, se tirou, como que vai ser. Dê o primeiro passo. Primeiro passo, busque ajuda, busque informação, faça o explante, espera para ver o que vai acontecer. Tudo dentro do seu tempo, porque tudo vai dar certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Eu acho que assim, acho que Deus escolhe as pessoas que, né, que vão aguentar passar por isso, porque não é todo mundo que eu acho que suportaria tudo que eu tenho passado. Mas porque eu tenho algum propósito, gente. Eu tenho um propósito dessa internet maluca.
Eu tenho um propósito com as mulheres aqui, né? Com as mulheres com as mulheres que me seguem, com os meninos também, porque tem muito menino bacana aqui que tem as suas namoradas, as suas esposas e compartilham e me marcam. E eu participo da vida desses casais de uma forma muito direta, é até interessante, isso é muito legal. E eu acho que Deus me escolheu, né? Então, assim, em momento algum eu tenho. Às vezes as pessoas falam, não, meu pai e minha mãe estão desesperados lá fazendo campanha de oração. E assim, gente, eu não oro, eu não tenho orado, e vocês vão falar, Gina, você é doida, eu não tenho orado pedindo cura, Deus me cura, né? Eu tenho falado, Deus, que eu passe por isso da forma mais leve possível e que eu consiga atingir o maior número de mulheres possível e que elas fiquem bem, né? Que elas não precisem passar pelo que eu tenho passado. E se eu sou soldado, eu não vou passar por uma guerra sem me machucar, né? Eu vou me machucar, mas eu Coloca a vou. máscara de oxigênio primeiro em você, lembra, né? Sim, e Quem não então conhece assim, essa história, depois vai lá no meu Insta que eu vou contar de novo, porque eu sempre conto e sempre serve para alguém. exato. E eu vou A gente não passar. se conheceu ao acaso, você sabe que eu Não, tô aqui torcendo muito por sei você. sim. E a gente vai continuar se falando. A live foi só para esclarecer para os E eu outros. A agradeço gente muito, viu, vai. meninas? Meninas que estão aí dos grupos de desplante. Vocês são parte chave, vocês são parte fundamental nisso. O trabalho de vocês, assim, tem sido maravilhoso. Eu sei que isso é um trabalho de forma gratuita, é um trabalho feito totalmente com amor. E isso é fundamental, porque isso com certeza vai salvar vidas. Né? Eu, como eu falei, já pensei 1 milhão de vezes até em suicídio, de tão mal que eu tava com isso. E por não achar respostas, né? E vocês salvaram minha vida, porque eu consegui o caminho para achar minhas respostas por intermédio de vocês. Então não parem. Não parem, mulheres, compartilhem. Doutora, seu trabalho é maravilhoso. Que todos os médicos possam aprender com você também. A ter consciência e não tratar a gente só como um número no cheque ou no cartão de crédito, que nós somos corpos, sim, mas nós somos o amor de alguém. Nós Eu somos não uma trato mãe. corpos, eu não trato exames, eu cuido de pessoas. Eu já cansei de falar isso aqui, mesmo em cirurgia plástica. Pessoas têm sentimento por trás dessa tela aqui. Não é um corpo bonito. Tenho muito além disso e eu acho que isso tem que ser muito valorizado. E Tem. você é uma mulher incrível que vai ter mais força ainda para Obrigada. mostrar para todo mundo que dá para passar por isso sim e que você tirou forças e que Deus fez as pessoas aparecerem na sua vida para te ajudar. Com Porque a certeza. gente está aqui. Com certeza. Que minhas cicatrizes sejam só marcas de cura para mim e para Para outras. contar histórias no futuro. Exatamente. Tá E no bom? final dá tudo certo, gente, né? No final eu sei que a minha jornada aqui tá só começando. Vai ter momentos que eu vou estar muito triste, vai ter momentos que eu vou estar muito, não, vai dar tudo certo. E eu sei que tem uma galera aqui muito do bem que tá comigo e me dando apoio. E as coisas, tudo acontece por um propósito, né? E eu vou viver o meu, eu vou viver o meu fazendo o melhor que eu puder, me doando o máximo que eu puder, para mim em primeiro lugar e para vocês, porque eu acho que é importante. Obrigada, gente. Então tá bom, Eu queria gente. ficar aqui para Obrigada pela sempre, eu tenho participação. bastante. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os lugares do mundo. É, E a gente marca uma próxima live. Deixa pra gente lá no direct, quem quiser outra. Quais as ou nos dúvidas que comentários, eu vou salvar a ficaram live, vocês colocam na própria. Né, nos comentários da live, eu né? acho que Isso fica, aí. fica até mais fácil da gente acessar, porque, gente, eu tenho umas 11 mil mensagens no meu direct para responder e eu não tô conseguindo. E aí eu acabei colocando bandeirinha em algumas, priorizando algumas pessoas, porque são pessoas que estão mais próximas a mim, ou pessoas que estão lidando com a doença, então a gente está conversando, tá? Eu não estou ignorando vocês, é porque, assim, eu trabalho de madrugada, eu trabalho das 6:30 da tarde até as 5 da manhã, e aí meu ciclo de sono virou uma bagunça. Então, a gente vai falando step por step aí, né? A gente já falou do diagnóstico, e depois a gente vai levantando outros assuntos. Eu deixo aqui um canal aberto para os Instagrams aí das meninas que falam sobre explante. Se elas quiserem fazer live, eu tô Tem os posts da minha própria totalmente página, aberta. tem né, A vídeos e doutora posts sobre Fabiana, o o doutor assunto. William, que foi um fofo comigo também. Então, assim, quem quiser falar comigo, eu estou à disposição aí. A gente marca e faz e conversa, porque eu acho que quanto mais pessoas souberem, melhor. Tá bom? Ju, Adorei, gente. Obrigada a todo mundo. Doutora linda, maravilhosa. Gente, olha que mulher linda. Mãe de gêmeos, gente. Olha essa mulher maravilhosa, linda demais. e aí fiquem ligados que a gente vai postando aqui para vocês sobre a próxima live, sobre as dúvidas e sobre tudo mais. Tá bom? Essa semana tem mais, hein?
Beijo, gente. Beijo. Fica com Deus. Tchau.